Vamos aqui mais para frente, versículo 10, diz o seguinte: a terra está cheia de adultérios, o povo vive pecando, verdade, e gasta as suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. Jeremias 5, Jeremias 5, 7 e 8, vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Jeremias 5, 7 e 8. 7 e 8 fala o seguinte: Deus perguntou, dois pontinhos. Aqui fala a respeito do pecado de Jerusalém. Isso. Deus fala o seguinte: Deus perguntou, por que devo perdoar os pecados do meu povo? Isso é uma pergunta. Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que de fato não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que eles ficassem satisfeitos, mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Como cavalos bem alimentados ardendo em desejo, cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Olha aqui, ó. Muitos pegam o exemplo de Davi, que Davi, né, adulterou lá com aquela mulher, né, a mulher do Urias, né. Então, o que é o Velho Testamento? É sombra. Então, o que aconteceu de errado ali, Deus está ensinando para a gente aqui não fazer, né? Não fazer o que aqueles fizeram. E qual foi a culpa da igreja? Por que a igreja caiu? O adultério. Começou a adulterar, começou a acrescentar, começou a sair fora da palavra de Deus. Deixar a direção de Deus. Foi a queda dela. E tem sido isso até hoje. O motivo da queda é que você erra, você mesmo sabendo que é errado, vai e erra. Como é que você quer que Deus abençoe seu dia? Você praticando esses erros? Não tem como. Não tem como Deus se misturar com esse tipo de coisa. Ou você está na verdade para poder Deus lhe abençoar, ou então você não está na verdade. Tá entendendo? Porque Deus não vai abençoar você vivendo errado. Nem espere isso de Deus. Você colhe o que planta. Ponto. Versículo 11. O Senhor Deus disse. Os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Olha para aqui, ó, aonde eles fazem. No próprio templo, meu irmão. Aonde o templo é uma casa de oração, de adoração a Deus. Mas foi lá onde, ó, que é onde Deus pegou. Ó. Olha o que é que Deus está falando aqui, através de Jeremias. O Senhor disse, dois pontinhos, os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Tá vendo? Na própria casa de Deus. Jeremias 6,13, vamos aqui. Jeremias 6,13. 6, versículo 13, fala o quê? Fala o seguinte, diz assim, ó. Castigo por causa do pecado. É isso aí mesmo, é o assunto aí. Todos ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Aqui, ó, aí é onde entra os sacerdotes. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas, tá vendo? Veja bem, ele está falando aqui. Por quê? Porque tem o trigo e tem o joio. Tem o trigo e tem o joio. Esse profeta William Branham aqui, esse mensageiro aqui da era de Laodiceia, ofereceram dinheiro a ele para ele ir lá ministrar para esse povo. Mas só que ele recusou o dinheirinho. Que é isso que o demônio faz. É isso que ele está aí segurando o ouro todinho para poder chegar para esses desesperados, esses jogados fora, vai meter dinheiro nele e eles vão abraçar a causa dele. Mas a igreja do Deus vivo não. A igreja do Deus vivo, aí Deus vai arrebatar. E esses que vão pegar esse dinheiro velho sujo, cheio de morte, vão agarrar e pode esperar que vão vomitar.
Sofonias, o livro de Sofonias 3, versículo 4, 3, versículo 4, fala o seguinte: os profetas são, ó aqui, ó, o castigo e a salvação de Jerusalém. Fala assim, ó, os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Tá vendo? Então eles desobedecem e continuam. E o povo seguindo. Tá entendendo? O povo acostumado a comer coisa errada, aí nem liga com aquele homem ali, aquela ovelha negra ali guiando eles, aquele pastor negro guiando eles, e eles lá, ó. Meu amigo, olha, a caminhada aí é para dentro daquele vulcão que tá jogando fogo, lava para fora aí. É para dentro do lago de fogo que esses falsos vão. E as ovelhas que vão seguindo esses ensinamentos, vai também para lá também, porque não querem voltar atrás, como o filho pródigo voltou. Porque o filho pródigo voltou, porque na casa do pai tem pão sobrando. E a palavra de Deus está aqui, aberta para mim e para você. E se você errou, se você quiser se consertar, Deus lhe perdoa. Mas você tem que vir para a palavra, não é a palavra ir para você não. É você que tem que vir para a palavra, porque quem caiu foi você, não foi a palavra não. A palavra é a verdade, passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. E Deus tem avisado a gente, tem avisado sim. Tem avisado sim. Ele não deixa ninguém desapercebido, ele avisa tudo. Vamos aqui, versículo 12. Os caminhos, ó para aqui, ó. Os caminhos que eles seguem, isso aqui ele está falando com esses falsos, gente. Se você não é falso, se você não é mentiroso, se você não vive essa vida, você tem que pegar isso para servir de exemplo para você não fazer o que eles fazem. Aqui, ó. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Tá vendo aqui? Jeremias 23, capítulo 12, versículo 12. Leia a sua Bíblia, para depois você não dizer que é só as minhas palavras. A palavra de Antônio não, Antônio está lendo a palavra de Deus. Deus está usando Antônio para falar com você. Olha aqui, ó. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre ele mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Tá vendo? Então é Deus que está falando com essas pessoas. Tá entendendo? Então se você está se alimentando nesse lugar, fuja, saia fora. Se você está vendo que a palavra aí está sendo distorcida, saia, não fique não, porque as pragas você vai receber se você ficar sentado. Em Salmos 35, vamos dar um pulinho aqui, em Salmos 35, versículo 6, Salmos 35, versículo 6, fala a respeito da oração pedindo ajuda a Deus, isso. Amém, Senhor. Que o caminho deles, veja só, isso foi a oração. A oração de Davi. Olha aqui o que é que Davi orou. Olha aqui o que é que a igreja do Deus vivo ora, ó. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Amém. Amém. Se você deseja uma coisa certa, diga amém também. Diga amém, feche. Feche esse espírito maligno na sua vida. Em Provérbios 4, versículo 19, as vantagens da sabedoria diz o seguinte: mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Eles não estão vendo.
Esses falsos profetas que estão profetizando mentiras, eles não sabem. Eles estão enganados aqui. Aqui, ó. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Tá entendendo? Eles estão cegos igual aqueles israelitas estão lá no Muro da Lamentação. Eles estão cegados. Mas vai chegar a hora que o sol vai escurecer aqui para os gentios e vai voltar para eles lá. E eles vão ver que é o sol da vida. É Jesus Cristo que vai chegar. É a mensagem do Deus vivo que vai chegar para eles lá. Tá entendendo? E os que ficaram aqui, que não foram arrebatados com Jesus Cristo, os que não são ovelha dele, que não aceitaram os ensinamentos, que não aceitaram a mensagem da hora, eles vão ficar aqui na escuridão, porque o sol vai parar de brilhar aqui e vai brilhar lá só lá em Israel, para o povo dele. Tá entendendo? O livro a Bíblia não é livro de história não, é livro de profecia. Então, enquanto a palavra de Deus está sendo lida pelo povo de Deus aqui, receba, pegue. Continuando aqui, vamos continuar. Versículo 13 ao 15 diz o seguinte: Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome de Deus Baal. Ó, aqui, ó. Não foi em nome de Jesus Cristo. Não foi em nome do Deus vivo. Aqui, ó, tem que ser esses deuses falsos. Deus Baal. E desviaram Israel. Israel que é o povo. Desviaram o povo de Deus. Desviaram o povo de Deus, de Israel, o meu povo. Olha aqui, ó. Desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazer o mal. E assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma, são tão maus como o povo de Gomorra. Olha aí, tá vendo? Como é que Deus tem com essas pessoas que pregam a mentira, que pregam o mal, que não guia as ovelhas de Jesus Cristo até ele. Acontece isso. Eles, para Deus, está nessa visão aqui que Jeremias está contando para nós. Amém? Agora vamos continuar. Eu falo Jeremias por quê? Porque Jeremias é o profeta e a palavra de Deus nos garante que o profeta é a boca de Deus. Está entendendo? Então tem o profeta verdadeiro e tem os falsos. Aqui esse livro está falando a respeito dos falsos e também dos verdadeiros também. Até da mensagem, pegaram a mensagem e fizeram essa maldade. Só que tem o peso e a medida. Tá entendendo? Deus tem aquela raiz. A raiz de Davi, segura, edificada na pedra da esquina ainda. Que não se vendeu. E não se vende não. Vamos continuar. Então, aqui, eu vi o pecado dos profetas de Samaria, eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros e fazem o mal. E assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma e são tão maus como o povo de Gomorra. Como o povo de Gomorra, né? Aqui o vídeo já está dando alerta aqui, ele vai parar, né? Porque, ó, já começou o pica-pica para cá, pisca para lá, tá entendendo? E vai já chegar o limite. Então, eu parei